Eu tenho uma palavra para o teu coração, é o endereço certo, vai chegar na pessoa certa e bem na hora certa. Nós não sabemos o dia da manhã, o que vai suceder, o que vai acontecer realmente conosco. Por isso que nós não devemos maltratar ninguém, pisar em ninguém, achar que somos melhor do que os outros, como na verdade não somos melhor do que ninguém. Ontem eu estive no supermercado, assim que eu cheguei de viagem, encontrei com uma pessoa que já orei inúmeras vezes na casa dele. Orei muitas vezes a família dele. E quando foi ontem, eu tive o prazer de revê-lo na frente do supermercado. Ele estava muito para baixo, muito cabisbaixo. E ele olhou para mim, me reconheceu e disse assim: é você, pastora? É a pastora Rosa? Eu falei: sim, sou eu. A senhora está lembrada de mim? Eu olhei para ele e disse assim: sim, estou lembrada de você. A senhora foi várias vezes na minha casa orar. Orar pelo meu casamento, orar pela minha família. E olha onde eu estou, morando na rua. Morando na rua. E ali ele começou a falar acerca do que ele está enfrentando. E eu procurei passar palavras positivas para ele, dizendo que ele ia avançar, que ele ia prosperar, que Deus ia surpreender ele. Igreja, não tem coisas melhor e gratificante em você trazer coisas boas para as pessoas. Palavras boas para a pessoa. Não palavra do mal ou palavra para influenciar pessoas a fazer coisas erradas. Palavras que levanta, que sustenta, que ajuda a pessoa a levantar a autoestima, né? Porque muitas vezes a autoestima do ser humano fica lá embaixo devido às lutas que está enfrentando. E esse rapaz, ele é açougueiro. Hoje ele não se encontra mais com a família dele. E hoje ele está morando na rua, como morador de rua. Então eu passei algo positivo para ele. Que Deus ia levantar ele, que Deus ia ajudar ele, que Deus ia surpreender ele, que a vida dele ia mudar. Já imaginou se eu chegasse para ele e dissesse para ele: continua aí nessa vidinha que você está, continua enfrentando a rua, continua mendigando na rua. Já pensou se eu falasse isso para ele? Entendeu? Então tem pessoas que gostam de jogar praga, lançar maldição de desgraça, de miséria na vida do ser humano. Pessoas que são prestadores de serviço do maligno, que gostam de rebaixar, diminuir as pessoas. Deus não rebaixa ninguém, Deus não diminui ninguém. Ao contrário, Deus quer que todo mundo cresça. Deus quer que todo mundo evolui. Deus quer que todo mundo decole, prospere. Entendeu? É isso que Deus quer. Deus não tem prazer de ver os filhos dele sofrendo, de ver os filhos dele mendigando. Esse rapaz, ele era açougueiro mesmo, profissional, corta uma carne muito bem. E hoje se encontra aí morando na rua, desempregado. E aí ele me viu, ele lembrou de mim, lembrou das orações. Inúmeras vezes eu orei na casa dele, quando lá estava em contenda, em atrítico, em confusão, eu estava lá, fazendo a vontade de papai, fazendo a obra de papai. Mesmo passando por luta, mesmo passando por situações adversas, eu estava lá. Eu estava lá orando, intercedendo pelas pessoas, trazendo uma palavra de ânimo, de conforto, uma palavra que levanta, né? Uma palavra que dá ânimo, não palavra para matar, para matar. Entendeu? Então, assim, quando eu vi aquele rapaz, eu fiquei muito entristecida com a situação dele. Eu já tinha visto ele em um determinado lugar, mas eu tentava lembrar dele e não conseguia lembrar dele.
Aí depois que eu vim lembrar dele. Eu vim lembrar dele. Uma pessoa muito boa. Pessoa muito boa mesmo. E onde foi parar? Por isso que eu digo, o mundo dá muitas voltas. E ninguém sabe o que vai suceder no dia da manhã. Por isso não pise, não maltrate, não humilhe, não envergonhe ninguém, porque quem tem vergonha não envergonha ninguém. Porque a roda gigante gira, o mundo dá muitas voltas. E nessas voltas você pode se arrepender amargamente. Hoje, quem você está maltratando, quem você está humilhando, quem você está colocando para baixo, quem você está diminuindo, entendeu? Quem você está desfazendo, entendeu? Você pode se arrepender, porque Deus pode mudar a situação da pessoa que você está maltratando, da pessoa que você está humilhando, da pessoa que você está pisando, da pessoa que você diz que é um pobre coitado lascado na vida. Tem que ter muito cuidado, porque hoje, quem você está maltratando, você amanhã pode precisar dessa pessoa. Pode bater na porta e não bata no peito dizendo que nunca vai precisar, não, porque você vai precisar, porque o próprio Deus, ele trabalha dessa forma, quando ele vê a injustiça, quando ele vê o povo dele sendo humilhado, ainda mais quando se trata de ungido, de consagrado por Deus, não por homem, Deus cobra. Deus cobra. Então, tente não abater ninguém, tente não humilhar ninguém, tente não desfazer de ninguém, tente não criticar ninguém, tente não apontar o dedo para ninguém, tente não humilhar ninguém, porque você pode ser humilhado lá na frente. Não importa quem vai fazer isso com você, mas que Deus permite, Ele permite. Ah, pastora Rose, Deus não é vingador. Deus não é vingador, mas Deus é justiça e justo. Ele vê e contempla as injustiças e as maldades e as perversidades do coração do homem. Entendeu? Então a gente não podemos achar que nós somos melhor do que os outros, porque nós não somos. E nós não podemos sair por aí jogando na cara, entendeu? Que tem isso, que tem aquilo. O que é que adianta? O homem ganhar o mundo todo e perder sua própria salvação. Tem muita gente aí achando que vai ser salvo. Tem muita gente aí achando que Deus está se agradando dos seus atos, dos seus mal feitos, entendeu? Da sua atitude, entendeu? Deus, igreja, Ele não toma ninguém por inocente. Ainda quando se trata de alguém que conhece a palavra de Deus. Quando a gente conhece a palavra de Deus, se torna mais difícil, entendeu? Se torna mais difícil, entendeu? Porque Deus, Ele vai cobrar. Ele cobra. Ele cobra. Então, Deus, Ele é assim. Ele vai dando corda, Ele vai dando oportunidade, Ele vai deixando até mesmo o homem se achar melhor do que eu e você. Ele vai deixando o homem te pisar, o homem te maltratar, o homem te humilhar, o homem te escorraçar, o homem te desprezar. Deus até deixa. Deus deixa. Deus deixa. Sabia que Deus deixa? Deixa. Mas se prepare. Se prepare. Porque depois vem a cobrança. Se prepare, que depois Deus vai requerer de você, que gosta de humilhar, que gosta de maltratar, que gosta de pisar. Igreja, eu confesso que muitas das vezes tem coisas que nos abatem, tem coisas que nos entristecem, tem coisa que deixa aí você para baixo. Tem coisa que dá vontade de parar. De parar. Tem dia que a gente não está bem, tem dia que a gente está pela graça, tem dia que a gente está pela misericórdia. Porque a gente
suporta coisa, aguenta coisa. Igreja não é fácil sujeitar a fraqueza de uns aos outros, não é fácil. Não é fácil sujeitar a fraqueza de uns aos outros. Entendeu? Não é fácil sujeitar a fraqueza de uns aos outros. Eu posso sujeitar a sua fraqueza, mas você talvez não sujeita a minha fraqueza. Igreja, eu tenho minhas fraquezas como você também tem. Então tem coisas que doem na nossa alma. Tem coisas que ferem a nossa alma. Tem coisas que às vezes a gente se sente desprezada, humilhada, entendeu? Escorraçada, entendeu? Eu sou um tipo de uma pessoa que eu não desprezo ninguém. Eu não escorraço ninguém. Eu não humilho ninguém, não gosto de humilhar. E quando eu vejo que eu falo algo desagradável a Deus, algo que desagradou alguém, eu mesmo me entristeço, eu mesmo me abato, entendeu? E às vezes eu não faço nada com as pessoas. E mesmo assim eu sinto que eu fiz, eu sinto que eu falhei, eu sinto que eu falei, eu sinto que eu errei, entendeu? Então assim, às vezes dói na alma da gente. Quem tem Deus, quem tem um temor de Deus, quem tem uma intimidade com Deus, tem uma aproximação com Deus. Eu gosto muito de me aproximar de Deus. De um dia para cá eu estou muito cheio de emoções. Eu fico emocionado com qualquer coisa, eu choro por qualquer coisa. Às vezes eu choro pelos meus cantos escondidos, sem precisar de ninguém ouvir, nem ver eu chorando. Por algumas coisas que me traz lembrança, ou algumas coisas ditas que não adianta, a gente não esquece. Então a gente muitas vezes se abate, se entristece. Às vezes fica com a autoestima lá embaixo, emocional abalado. Vontade de jogar tudo pro alto e desistir de tudo, desistir de lutar, desistir de perseverar. Se entregar mesmo ao desprezo, né? Se entregar ao desprezo. Eu confesso que eu tenho passado por muitas batalhas, muitos conflitos, muita guerra no mundo espiritual, que às vezes eu fico muito sentimental. E muitas vezes eu fico perguntando a Deus o porquê. Porque veio sobre mim tanta luta, tanta prova. Será que eu mereço tanta luta? Será que eu mereço tanta prova? Será que eu mereço passar por tudo isso que eu tenho passado, que eu tenho enfrentado no meu dia a dia? Eu devo merecer. Eu acho que eu fiz alguma coisa que eu devo estar pagando. Devo estar pagando tudo de mal que eu fiz para Deus. Só pode. Só pode. Tem hora que me dá vontade de esquecer de filho, de neto, bisneto. Marido eu não tenho mais. Marido eu não tenho mais, acabou. Cada um vai para o seu canto. Ele me pediu um prazo de 4 dias. Eu disse para ele que ele não se preocupe, que não tem pressa de ele sair daqui. Eu não expulsei ele daqui. Eu só propus para ele, se ele quisesse ficar na casa e pagar o aluguel aqui, porque foi ele que arrumou essa casa aqui, que ele fique. Aí ele falou que por enquanto ele não tem condições de pagar aluguel aqui, que é R$600, mas que ele já arrumou lugar para ficar, mas ele tem que ir até a pessoa lá resolver a questão. E arrumou em outro lugar também, que é em uma igreja, é um pastor. E aí ele ficou até de ir lá conversar com o pastor da igreja lá.
O pastor mandou que ele fosse lá. Eu falei com ele que não tinha pressa de sair daqui, que ele arrumasse lugar, né? E graças a Deus ele aceitou o término do casamento. Eu até fui no centro hoje para dar entrada, mas aí ele mesmo disse para mim que ele mesmo daria entrada, que ele mesmo daria a entrada no casamento. Aproveitei e fui no centro da cidade pegar meu resultado de exame. Ainda falta 2, tem um que eu vou pagar, que é R$130, que o SUS demora muito. O SUS demora muito. E aí eu vou dar entrada no INSS, mas para me dar entrada no INSS eu tenho que ter todos os exames em mão. O médico falou que ele me daria o laudo médico, entendeu? E aí o meu esposo vai sair daqui de casa. Ele aceitou, quando Deus fala que está no negócio, há uma concordância, houve uma concordância, né? Ele concordou com a separação. E ele disse que me desejou felicidade, como também desejei para ele. E eu e ele vamos ser amigos, né? Agora amanhã depois, se ele arrumar um relacionamento, né? Claro que eu não vou ultrapassar, né? Se ele arrumar um relacionamento, oi, bom dia, boa tarde. Né? A minha cachorra Pandora, que ele tem muito amor, muito apego pela cachorra, ele vai sempre estar vendo a cachorra, né? Porque ele não vai embora daqui da cidade, ele vai ficar por aqui. E de vez em quando ele vai vir ver a cachorra, né? A Pandora, porque a Pandora tem muito apego por ele, para não ficar doente. E aos poucos ele vai sobressaindo, né? E eu vou ver minha vida, por enquanto eu vou continuar aqui, por enquanto, né? Porque eu pago R$600 de casa, né? E agora, de uns 2 meses para cá, minha luz está vendo 170 e pouco reais, quase R$200. Já é o segundo recibo que vem esse valor. E antes não vinha esse valor, vinha 90, vinha 70, vinha 80. E agora está vindo quase R$200. E fora a água, eu pago R$130 da água. Então aí vai para quase R$1.000 por mês. Tem a internet para me pagar, comida para comprar. O dinheiro que eu ganho na rede social não é tanto assim, né? Eu vou ver se eu procuro um meio de ganhar dinheiro, não só pela rede social, mas arrumar um jeitinho de ganhar um dinheiro, né? Por fora, né? Fazendo meus bicos, uma faxina, né? Eu talvez nem fique por aqui, por essa casa aqui. Talvez até mude, né? A dona da casa perguntou até se eu queria fazer mais de 6 meses de contrato. Eu estou pensando aqui se eu faço ou não. Vou ver se eu arrumo uma casa menor e mais barata. Para sobrar dinheiro até mesmo para mim comprar minhas coisas que eu preciso. Creme de cabelo, shampoo, um desodorante, um sabonete, né? E é isso aí, gente. Vida que segue. Eu desejo tudo de bom para ele. Ele desejou tudo de bom para mim. Ele saiu de uma boa.